Pessoal, antes de começar o vídeo, eu gostaria de dar dois avisos rápidos para vocês. Primeiro é que esse vídeo terá o mesmo formato do vídeo do 6x1 e do Direito Civil, onde vocês devem prestar atenção na minha fala. E a corrida de fundo será apenas para o vídeo não ficar monótono e chato. Já o segundo aviso é que o nome das celebridades nessa gameplay são meramente ilustrativos e não possuem qualquer ligação com as personalidades mencionadas. Obrigado. E aí, pessoal, beleza? Adivinha quem voltou aqui para trazer uma surpresinha para vocês? Ele mesmo, o Ron Oliveira. E no vídeo de hoje nós vamos trazer novamente um tema jurídico aqui no canal, compartilhando mais um pouco do meu aprendizado de direito na UFPA, mais especificamente na parte do direito civil. Só que hoje nós iremos falar sobre as pessoas jurídicas. Inclusive, se você não viu a introdução do direito civil, junto com uma parte que eu falo de pessoa física, vou deixar o card para vocês assistirem depois. Mas hoje falaremos sobre as pessoas jurídicas, que são, basicamente, um ente criado por pessoas e ou patrimônio, o qual, a partir do seu registro, adquire uma personalidade jurídica. Ou seja, a pessoa jurídica não é o empresário como muitos pensam, mas sim a empresa. É como se, por exemplo, a Epic Games fosse uma pessoa, diferente de seus fundadores, com o próprio patrimônio. E o que eu disse você pode encontrar no artigo 45 do Código Civil, no qual diz que começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações que passar o ato constitutivo. Dito isso, vou falar agora das consequências da criação da pessoa jurídica, que não são coisas negativas. Mas o que acontece com as pessoas jurídicas são que a empresa possui capacidade contratual, assim como a pessoa física. Ou seja, ela tem a capacidade de firmar contratos, seja de parceria ou contratos mesmo de convocação e demissão de funcionários, mas sempre seguindo a legislação da CLT nesse caso. Pois, como dito nos vídeos anteriores, e reafirmando nesse vídeo aqui, é ilegal a pessoa jurídica assinar contratos de trabalho sem assinar a carteira, sujeita a ações legais. Além disso, a pessoa jurídica adquire a capacidade processual e pode ser processada judicialmente. Ou seja, por exemplo, se a Activision te deu um banimento injusto, você não vai processar o dono da Activision, mas sim a própria Activision. Mas da mesma maneira que você pode processar a Activision, ela também poderá ajuizar uma sentença caso você viole os termos, por exemplo. Sem falar que as pessoas jurídicas possuem um patrimônio próprio e separado de seus fundadores, e possuem também uma existência distinta, também separada de quem a fundou. E antes de passar para a próxima explicação, eu gostaria de falar que não ter um registro de PJ é ruim. Daí vamos para o artigo 990 do Código Civil, que basicamente afirma que todos os sócios das instituições solidariamente e ilimitadamente pelas obrigações sociais. Ou seja, se há uma sociedade sem registro, uma empresa sem registro no caso, a responsabilidade irá para os seus sócios. Isso é ruim justamente porque, além da empresa não ter os direitos previstos em lei, todas as responsabilidades legais e civis irão para os seus fundadores. Bom, dando continuidade ao assunto, você pode me perguntar: quais são as pessoas jurídicas? Daí eu te respondo com o artigo 44 do Código Civil, que afirma que são pessoas jurídicas de direito, preste atenção,
privado, as associações, as fundações, as organizações religiosas, que não é a mesma coisa que igreja, já eu vou explicar, e os partidos políticos e as sociedades. Mas daí você pode dizer, você falou dos tipos de pessoas jurídicas, mas o que fazer para criá-las? Daí eu te respondo que para criar um estatuto, que são associações, fundações, organizações religiosas e partidos políticos, deve existir uma ata de fundação, deve ter sim um nome, um objetivo, uma forma de administração e a forma do lucro que não poderá ser partilhado. Já os contratos sociais, no caso as sociedades, devem ter os mesmos requisitos, mas diferente dos estatutos, podem partilhar o lucro. E agora eu falarei de cada um deles, começando com as associações, que são uma união de pessoas e patrimônio que não é obrigatório, com fim de cultura, lazer, educação, ciência, pesquisa, etc. E para criar uma associação, é necessário a ata de fundação e um registro de estatuto, como previsto nos artigos 45, mencionado anteriormente, e no artigo 54, sobre a pena de nulidade. Além disso, a qualidade do associado é intransmissível, ou seja, não pode passar para outro se o estatuto não dispuser o contrário, conforme o artigo 56. Sem falar que as associações também devem possuir uma Assembleia Geral, que é seu órgão máximo, de acordo com o artigo 59. Além das associações não precisarem de um patrimônio próprio. E ao contrário do que muitos pensam, preste atenção, as associações podem ou não ter lucro. Um exemplo local de associação com lucro é um clube aqui de Belém chamado Assembleia Paraense, que é uma associação com fins lucrativos. Mas o aviso importante, o lucro não pode ser repartido entre os associados. E agora, para finalizar esse tópico das associações, eu vou responder algumas possíveis perguntas que vocês podem me fazer. Sendo a primeira delas, onde eu registro a associação? E a resposta é muito simples. Você registra a sua associação no cartório de pessoas jurídicas da sua cidade. Outra pergunta que pode surgir é: posso excluir um associado? E a resposta, novamente, é sim, mas com base no artigo 57, onde só é admitida a exclusão se houver uma justa causa reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, nos termos previstos do Estatuto. Já a última pergunta que pode surgir é: o que acontece com o patrimônio em caso de dissolução? E o que acontece com os membros? E a resposta está no artigo 61, no qual afirma que, em caso de dissolução, o restante de seu patrimônio líquido, depois de deduzido, se for o caso, será destinado a uma entidade de fins não econômicos designada no Estatuto. Mas, se não houver uma entidade no Estatuto, por deliberação dos associados, o patrimônio irá para uma instituição municipal, estadual ou federal de fins idênticos ou semelhantes. Já a resposta da segunda pergunta está no parágrafo 1 do mesmo artigo, o qual afirma que, por cláusula do Estatuto ou no seu silêncio por deliberação dos associados, podem antes da destinação do remanescente referido nesse artigo, receber em restituição, atualizado o valor, as contribuições feitas ao patrimônio da associação. Ou seja, os associados só receberão de volta o que contribuíram para a associação com a correção monetária. Ou seja, por exemplo, vamos supor que eu contribuí com R$2.000 a uma associação e depois de um tempo essa associação é desfeita. Eu, por direito,
posso receber de volta esses R$ 2.000 com a correção monetária. Eu vou receber a restituição, no caso. Eu posso receber mais ou menos, dependendo de como vai estar a moeda. E bom, terminando as associações, vamos falar do segundo tipo de pessoa jurídica, que são as fundações, que, diferentemente das associações, é necessário apenas a união de patrimônio para ser fundada. Mas assim como uma associação, o lucro que essa fundação receber não pode ser partilhado. Ou seja, basta que o indivíduo destine parte do seu patrimônio para criar sua fundação. Mas atenção! Para criar uma fundação, além da ata, o indivíduo deve expressar a sua vontade através de uma escritura pública, assinada pelo tabelião, no caso desse querer criar enquanto estiver vivo. Mas se ele quiser criar após a sua morte, ele deve expressar sua vontade através de um testamento. E sem exprimir a vontade, não será possível a criação da fundação, conforme o artigo 62. E para registrar, basta ir ao cartório de pessoas jurídicas. Mas você pode me perguntar, e se os bens não forem suficientes? Daí a gente vai para o artigo 63, o qual afirma que se os bens forem insuficientes, os bens a ela destinados, de outro modo, não dispuser o instituidor, serão incorporados em outra fundação, de fins idênticos ou semelhantes. Além disso, se caso a vontade de criar uma fundação seja exprimida através de um testamento, no caso do interesse de criar após a morte, a pessoa designada fica responsável por criar e registrar a fundação, conforme previsto no artigo 65. Mas se essa pessoa, se o estatuto não foi elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou em 180 dias, se não houver um prazo, o próprio Ministério Público ficará responsável pelo registro e criação da fundação, conforme o artigo 65. E falando do Ministério Público, ele também é responsável por fiscalizar as fundações e verificar suas bases e se os bens ainda são suficientes para mantê-la. Além disso, as fundações são fiscalizadas apenas pelo Ministério Público do estado onde estão situados, ou seja, se uma fundação está no estado do Pará, o Ministério Público do Pará será encarregado de fiscalizá-la. Mas se a fundação exercer atividades em diferentes estados, a responsabilidade da fiscalização cabe ao seu respectivo Ministério Público. Ou seja, se houver uma sede da fundação no Pará e outra no Ceará, por exemplo, o Ministério Público do Pará fiscalizará a fundação que está no Pará e o Ministério Público do Ceará fiscalizará a sede que está presente no Ceará, de acordo com o artigo 66. Daí pode surgir uma outra pergunta: como as fundações podem ser extintas? E a resposta está no artigo 69, que diz que as fundações podem ser extintas se, quando suas finalidades se tornam ilícitas, isto é, ilegais, impossíveis ou inúteis, ou quando vencem o prazo de validade, sendo sua extinção promovida pelo órgão do Ministério Público ou qualquer interessado, e seu patrimônio não voltará para o instituidor, mas será destinado, seja por ato constitutivo ou estatuto, ou pelo juiz, para uma fundação de fins iguais ou semelhantes. Bom, agora nós vamos para a próxima categoria de pessoa jurídica, que são as organizações religiosas. E antes de começar a explicar sobre
Eu gostaria de avisar que uma organização religiosa não é a mesma coisa que igreja, pois igreja é apenas um tipo de local onde poderá ser feitos os cultos dessa organização. Então eu quero deixar isso bem claro. E bom, uma organização religiosa é basicamente uma união de pessoas que criam a pessoa jurídica com o objetivo de professar sua fé ou sua crença. E assim como os anteriores, são considerados estatutos que não podem partilhar o lucro e devem ser registradas no cartório de pessoas jurídicas. E no registro, olha só que legal, pode incluir o termo igreja, por exemplo, a própria Igreja Católica ou a Igreja do Evangelho Quadrangular, por exemplo. E eu só disse aquilo para vocês não confundirem, pois no Código Civil você cria uma organização religiosa. Além disso, a organização religiosa deve, além de ter uma ata de fundação, deve ter um alvará do Corpo de Bombeiros para que possa funcionar. Justamente para garantir a segurança dos líderes religiosos, seja padre ou pastor, por exemplo, e dos frequentadores no local. E bom, terminando esse tópico, nós vamos passar para o último tipo de estatuto, que são os partidos políticos. Sim, os partidos políticos são estatutos, são pessoas jurídicas, justamente com o objetivo de lançar candidatos para eleições, sem fins lucrativos. O partido político não pode ter fim lucrativo, mas pode receber o dinheiro ali de uma eventual doação, por exemplo. E assim como os citados anteriormente, são estatuto social, que devem ser registrados no cartório de pessoas jurídicas. Mas não é só isso. Além de seu registro no cartório de pessoas jurídicas, para ser registrado tem que ter apoio de no mínimo 1/3 dos estados brasileiros e pelo menos 101 assinaturas. E se caso houver êxito nesse primeiro passo, deverá ser feito o seu registro no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, com representação nacional de 0,5% dos votos na Câmara dos Deputados, de 1/3 dos estados em 2 anos. Ou seja, criar um partido político não é fácil como parece. Tanto é que o último partido registrado foi o Partido Novo em 2005, já fazendo quase 10 anos. Então, para terminar essa parte aqui, vamos falar das sociedades, que são basicamente o destaque patrimonial de uma ou mais pessoas com o objetivo de partilhar o lucro, sendo essa a única categoria de pessoa jurídica em que o lucro pode ser partilhado, conforme o artigo 981. E seu ato constitutivo é um contrato social, presente no artigo 997, que diz que as sociedades se constituem mediante a um contrato escrito particular ou público, onde também diz que para criá-la é necessário nome, nacionalidade, estado civil, profissão e residência dos sócios, e se forem pessoas naturais, e uma firma ou denominação, nacionalidade e sede dos sócios se forem pessoas jurídicas. Inclusive, criadores de conteúdo podem se registrar como pessoas jurídicas de sociedade simples, e é até recomendado, pois um dos benefícios é que o criador de conteúdo registrado com PJ paga menos impostos. E para registrar uma sociedade, 3 órgãos competentes podem registrar com determinados critérios. Se caso for uma sociedade simples, basta ir a um cartório de pessoas jurídicas e fazer o seu registro. E isso vale para os criadores de conteúdo também. Se for uma sociedade empresarial, como por exemplo um shopping ou um supermercado, devem ir à junta comercial de seu estado para fazer o registro. E se for uma sociedade de advogados, devem ir a uma ordem do advogados, a uma sede da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, de seu estado para fazer o registro. E antes de encerrar, eu vou falar algumas diferenças entre a sociedade simples e a sociedade empresarial.
Uma das diferenças é a questão da falência, no qual apenas as sociedades empresariais podem decretar. Outra diferença é que as sociedades empresariais possuem uma integralização com serviços e devem possuir um espaço físico para o exercício de suas funções. Diferentemente da sociedade simples, que não precisa do espaço físico necessariamente. Exemplo dos criadores de conteúdo que podem gravar seus conteúdos de qualquer lugar. E a última diferença entre uma sociedade simples e uma sociedade empresarial é que, enquanto uma sociedade simples é registrada no cartório de pessoas jurídicas, a sociedade empresarial é registrada apenas em uma junta comercial. E agora eu vou mostrar os artigos citados sobre as sociedades. E bom, galera, esse foi mais um vídeo compartilhando um pouco do que eu aprendi no meu curso de Direito da UFPA. E lembre-se de que se eu cometer um erro em alguma parte, por favor me corrija, que eu irei agradecer, porque eu estou apenas no primeiro semestre. Além disso, assista o vídeo até o final. E eu peço desculpas por não estar postando vídeo esses dias. Já faz um mês que eu não estou postando vídeo, porque eu estou muito ocupado estudando, vira e mexe está vindo prova, e fica complicado de gravar. Mas eu peço que você se inscreva no canal, se não for inscrito, pois ele vai voltar quando eu estiver de férias. E ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, deixe o like para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. Compartilhe esse vídeo também. E, mais importante, se para você aparecer a opção de hypar o vídeo, por favor, tenha o hype. Que isso vai me ajudar bastante, seja no meu conteúdo de jogos ou no meu conteúdo de direito. E eu vou agradecer se você hypar, eu vou agradecer de coração. Então é isso, galera, esse foi o nosso vídeo de pessoa jurídica aqui no canal Rodiveira Vazando. Falou!